Olá, queridos estudantes, tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel, quero dar as boas-vindas a você, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui na aula de Ciências do Centro de Mídias. Na aula anterior a gente revisitou, aquela questão da célula, dos seres unicelulares, da célula comunidade. Hoje a gente vai voltar, na verdade a gente já falou sobre esse assunto, vocês vão ver que a aula está bem parecida, a gente já falou aí, mas vai revisitar aquela questão dos tecidos em diferentes seres vivos, tá bom? E hoje a gente precisa, é claro, da participação de todo mundo aqui no nosso chat, da nossa interação. E aí a gente tem o prazer e a honra de reencontrar aqui o nosso magnífico professor Magno. É isso aí, estamos juntos aqui mais uma vez para mais uma aula de ciências aí, começando com vocês aqui pelo Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou o professor Magno, estou aqui na presença do professor Edi Joel. Essas aulas sensacionais com o professor Edi Joel, imperdíveis, que a gente aprende muito e tudo mais. Quero contar aí com a colaboração e a participação de todos vocês, alunos que estão nos assistindo, os professores que estão aí acompanhando. E aí lembrando, professor, se tiver ao seu alcance, se for possível, manda aí o nome do aluno, quando da participação, manda o nome da escola, a cidade de onde você está falando. A gente tendo a oportunidade aqui, a gente lê aqui no chat a sua participação, que é sempre muito enriquecedora. No mais, se você perdeu alguma aula anunciada aí pelo professor Edi Joel, não esqueça que no repositório a gente tem as aulas lá e também no Facebook e no YouTube. Basta você digitar a data da aula e o título. Boa aula a todos, mais uma aula começando aí de ciências, né, Ed? Isso aí, muito obrigado, professor Magno, e obrigado a todos que já estão aqui no chat, mandando os bons dias e boas aulas, né? Muito bem, então vamos ver aí como é que vai funcionar isso aí. Qual é o objetivo da aula de hoje? Tá aí, ó. Estudar a organização dos organismos pluricelulares em células, tecidos, órgãos e sistemas, dando ênfase aos fungos e plantas. Muito bem, como que nós vamos fazer isso aí? Vocês já estão acostumados, Compartilhar as informações, refletir, resolver as atividades e, claro, interagir aqui com a gente, com o professor Magno, e aí a gente faz aquelas brincadeiras que a gente sempre faz. Muito bem, como acompanhar essa aula? Talvez acho que essa é a única diferença aí, que eu coloquei a página do currículo em ação aí, Então, que a gente está trabalhando, eu já fiz essa aula antes, é lógico que hoje a gente está dando uma revisitada, para ver aquilo que ficou para trás, ver o que a gente consegue aí. Tá? Então tá aí, ó, página 118, 119 e 120. Tá? É bom você ter um caderno, para anotar aí as dúvidas, para depois conversar com o seu professor, etc. e tal. E não esqueça nunca de identificar esta aula aí com data e título. Tá bom? Muito bem. E aí, lembra, a gente falou na aula passada sobre células, falou de célula procarionte, de célula eucarionte, aí a gente falou também que essas células nos seres pluricelulares, estou falando a gente que na verdade vocês que falaram lá no chat, que nos seres procariontes as células vão formar tecidos, que vão formar órgãos, que vão formar... Tá? E isso não é só no ser humano, é em diferentes seres vivos. Então vamos entender como é que pode ser formado o tecido aí de um ser vivo, que é o fungo. E aí eu quero saber por que os alimentos emboloram. Eu já fiz essa pergunta antes, quero ver aí se essas respostas evoluíram. Eu vou dar 2 minutinhos para você responder para mim.
Bom, você curtiu aí a música que o produtor colocou aí, agora é hora de curtir as respostas também aqui dos alunos que compartilharam. Tem vários abraços aqui, viu, Joel? Oba! E participação de alunos aqui também. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu me perdi aqui na hora de fazer a marcação. A gente ficou animado com a música aqui. Só fazer um lembrete, essa aula que o professor Joel colocou, que é uma continuidade hoje, ela foi dada na sexta-feira, né? Lembrando que na segunda-feira foi paladar e olfato, não é isso, Joel? Isso, na verdade assim, a gente veio de uma sequência, aí a gente falou dos sentidos. Eu parei em paladar e olfato porque visão já vai fazer parte do terceiro bimestre. E aí eu agora estou fazendo uma retomada de como a gente começou o bimestre. Então a gente falou de sexta-feira teve aula, então quem não assistiu a aula, puxão de orelha. Sexta-feira teve aula e aí a gente falou de célula. E hoje a gente está voltando a falar de tecido. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de alimentação, então a gente está retomando aquilo que a gente conversou durante o bimestre, tá bom? E aí no terceiro bimestre, grandes emoções. É isso aí, o pessoal não se embolou não para responder porque que embolora, viu, Joel? Fazendo essa piadinha ridícula, mas olha só. O aluno Marcos do 6º B da Escola Francisco de Paula Vicente de Azevedo respondeu assim: os alimentos emboloram, pois mostra que ali tem presença de fungos se alimentando. Aluno da professora Fernanda de Ciências, que ama vocês. Não sei se ama a gente ama todo mundo. Aqui é só amor, maravilha. Isso aí. Aqui tem resposta também enviada pela professora Rita, que escreveu presença de fungos. Tem a professora Verônica, que também mandou em nome dos alunos, talvez, a ação dos fungos que estão no ar. Tem também alguém que colocou aqui a ausência de luminosidade, encontrei aqui. Alunos lá do Peitorlone, muito bem. Alunos do Zélia Dulce, Sorocaba, por causa dos fungos. Isso. E aí vários fungos. Tem alguém que escreveu aqui uma questão de umidade também, Ed. Umidade é importante para o fungo desenvolver. Basicamente, né, temperatura e umidade. Oi. Achei. Alunos do 6º C, Giovana e André Luiz. Olha, muito bem, obrigado pela contribuição. Então, olha só, temperatura, umidade, tem essa questão da luz também que às vezes influencia, tá bom? Mas o que é muito importante, o nutriente, né, que está ali. A gente vai ter uma aula, acho que se eu não me engano, a próxima aula ou a outra vai ser só sobre qual a diferença entre alimento e nutriente. Mas o que você tem que entender? O fungo, ele é um ser vivo que ele vai liberar uma celulinha que a gente chama de esporo. Ó, dá uma olhadinha aí. Certo? Aí tá mostrando o cara cutucando o fungo e ele liberando esporos, tá vendo? Então, isso aí vai se misturar à poeira, tá bom? Então, essa poeirinha, dependendo de onde ela cair e dependendo dessas condições que vocês falaram aí, temperatura, às vezes, não sei, mas às vezes até a luminosidade, né? O que vai acontecer? Olha aí que legal, ó. Vai aparecer aí para você o bolor cobrindo um pêssego. Por que esse bolor chegou aí? Ele veio na poeira, esqueceram de pôr esse pêssego na geladeira, e aí sabe o que acontece? Aquela poeirinha que você viu lá saindo do fungo, é lógico que aquele era um outro fungo, mas era só para exemplificar, ela começa meio que, bem entre aspas, assim, ela começa meio que enraizar na célula desse pêssego aí. Só para lembrar, o pêssego, ele é um vegetal, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês um fungo dentro de uma célula vegetal, observado ao microscópio, tá bom? Então, olha só que legalzinho, ó, pode colocar aí. Então, ó, esse risquinho aqui, ó, e um monte de outros que você está vendo aqui, ó, isso aqui é a estrutura do fungo, que a gente chama de hifa, tá? Quando junta um monte dessa hifa, a gente vai ter o micélio, né? Ó, tudo isso aqui é hifa, ó. Tá vendo? E eu vou colocar de outra cor aqui, colocar de preto. A célula vegetal, ó a célula vegetal aqui, tá vendo? Ó, isso aqui é a célula vegetal, tá vendo? Então aqui tá mostrando o quê? O fungo entrando na célula vegetal, tá bom? E é isso que vai acontecer, aquela poeirinha vai cair aí e vai meio que começar a enraizar, se tiver condições para isso. E é isso que faz o alimento estragar, a ação do fungo. E como é que ele consegue entrar aí? Ele vai liberando algumas toxinas. Por isso que é importante nunca a gente comer um alimento embolorado.
exceto naqueles casos que o próprio alimento é o bolor, né, tem até alguns queijos aí que são feitos a partir de bolor, etc. Aí é diferente. Mas a gente tem que tomar cuidado, se o alimento está embolorado, a pedacinho que você está vendo de fora é a menor parte do fungo. Ele já está enraizado lá dentro do... Enraizado é a forma de falar, tá? Porque não é raiz isso aí. Mas ele já dominou ali o alimento e você tem que jogar ele fora. Porque essa toxina que ele vai liberando aí para desmanchar o vegetal pode fazer mal para você, tá bom? Aí Tem alguma coisa aí? Aí lembrando que a professora Vânia colocou aqui, você acabou de falar aí, Sim. essa coisa do prazo de validade, né, sim. Ed? É importantíssimo o prazo de validade, mas você tem que entender que mesmo dentro do prazo de validade, se você não observar as condições de armazenamento, isso pode acontecer. Por exemplo, você esquece a panelinha de arroz lá em cima do fogão. Aí tem gente que espera a panela esfriar para colocar na geladeira, porque acha que economiza energia. Só que nesse de esperar, você já pode estar desenvolvendo, porque está caindo lá fungo, está caindo bactéria, tá? E aí pode ser o suficiente já para começar a desenvolver e depois a geladeira não dá conta de segurar isso aí. Porque a temperatura baixa é uma das coisas que vai evitar esse desenvolvimento do fungo. Por isso que a gente coloca na geladeira, tá? Então, o que acontece? Estraga porque eu dei condições para o fungo se desenvolver. Ele já estava ali, mas ele não conseguia se desenvolver. Eu dei condições, ele se desenvolve. Tá bom? E essa estrutura aí é o tecido do fungo, tá? Que a gente chama de hifa. Tá? Já que a gente está falando de tecido, então é um monte de celulinha que está junto, formando o tecido aí. Tá bom? Então tá aí, para você ver a célula vegetal e a estrutura do fungo que eu já falei para vocês. Tá? Muito bem, olha aí como é que fica esse fungo aí, ó, na natureza. Né? Aí é a mesma coisa, gente. Essa parte que vocês estão vendo aí é a parte que vai liberar os esporos, é a parte que é chamada de vegetativa do fungo. A maior parte está escondida no tronco, está escondida aí no chão, provavelmente embaixo das folhas. Tá? Então, quando a gente vê essa parte bonitinha aí, essa é a menor parte do fungo. Tá? Eu estou mostrando esses aí, mas existem vários outros. Né? Tem fungo que ataca até tinta de parede, né? A gente olha para a parede e ela está toda mofada, né? O mofo é um fungo, tá bom? Então, tem fungo que ataca lente, eu já falei isso, tem fungo, às vezes a gente trabalhava no laboratório lá, tinha fungo que atacava a lente do microscópio, tá bom? Então, o fungo é um negócio que ele se alimenta de qualquer coisa. Tá? Então vai depender da espécie do fungo. E tem fungo que vai se especializar na nossa alimentação aí. Tá bom? Muito bem. Agora eu quero saber um pouquinho de planta. Então a gente viu que o fungo é formado por tecidos e tal, né? Ele vai ter ali o órgão vegetativo, vai ter o outro que vai explorar. E as plantas? Elas possuem órgãos? Se sim, cite 1, 2 ou 3 ou quantos você conhece aí, já que é uma revisão, né? E aí a gente vai dar 3 minutos aí para você lembrar aí, colocar e passar para o seu professor colocar para a gente. 3 minutinhos.
ver o que temos aqui depois Oba. dessa musiquinha aí, tipo o embalo do sábado à noite, né, Ed? Ó, tem um lembrete ainda do chat anterior, falando fungo ataca até a unha, viu, Ed? Isso, Professora Áurea. inclusive, né, o nome micose, micos em grego é fungo, e ose é doença. Então, toda micose é uma doença causada por fungo, tá bom? Fica a dica. Bom, tem a participação aqui da Elaine, tem a professora Lilian também, professora Jane, Stephanie. Colocaram caule, raiz, tem os aluno da escola Ímcio de Limeira, respondeu sim, raiz, caule, folhas. E por aí vai, viu, Edjoel? Nessa Olha. linha, caule, também a Alana, aluna do professor, Fábio. Tem o Ryan também do 6º B, que está aqui participando com a gente. E deixa eu ver se tem alguma coisa. Marilda escreveu sim, órgãos vegetativos e reprodutivos. Flor. Muito bem. A Marina tem o pessoal também. que é mais técnico, né? Aqui a professora mandou bem, né? Bom, Aqui tem a Marina também que escreveu sim, raiz e caule, da escola Clarice Pelizoni, da cidade de Platina. Olha, então, a platina agora está aparecendo bastante aqui. Que bom, Né? Viu? Olha só. Muito bem, que bom. Sejam muito bem-vindos aqui. Então, olha aí, ó. Exemplozinho para você tá aí. Então, é raiz, é lógico, vocês já falaram e eu ouvi, né? O professor Magno leu muito bem aqui, mas tá aí. Então, essa é uma raiz bem especializada, né? Que é de um tipo de mangue, né? O mangue é uma planta, tá? A gente tem, acho que se eu não me engano, 2 espécies aqui no Brasil. Esse é um tipo de mangue e ele vai ter uma raiz especializada para um lugar que alaga. Né? Então ele vai ter aí estruturas, inclusive, para ajudar na obtenção dos gases atmosféricos, etc. E tal. Tá? Então tá aí, a raiz é um dos órgãos da planta. O outro tá aí, é o caule. Né? Eu coloquei aí o colmo, que é um tipo de caule, existem vários tipos de caule, isso aí vocês conhecem, né? Que é o famoso bambu. Tá bom? Então é outro órgão da planta. Tá bom? E aí você vai ter aí dentro, né, nas plantas vasculares, você vai ter aí, então, passando os xilema e floema para distribuição de seiva, né, obtenção e distribuição, tá bom? E aí vai. Muito bem. Aí você tem a folha, né, que normalmente vai ser onde ocorre a fotossíntese, né, então a seiva sobe pelo caule, passa pela folha e recebe lá os açúcares bonitinhos e é distribuído de novo para todas as células da planta. Então, né, tem todo um sistema funcionando aí também na planta, tá bom? E, como foi falado aí, o órgão reprodutor da planta, que é a flor, tá? Você vai ter planta que vai ter flor macho e fêmea separado, você vai ter planta que vai ter flor macho e fêmea na mesma planta, você vai ter planta que vai ser separado, planta macho e planta fêmea, e o que determina é a estrutura da flor, aí, se ela vai ter gineceu, se ela vai ter androceu, se ela vai ter os dois juntos, tá bom? Mas isso é assunto lá para frente. Né? Só para você começar a conhecer. Então, tudo isso aí é órgão de planta, tá bom? Muito bem. E aí? As plantas possuem órgãos. E elas possuem células e tecidos? 2 minutinhos para você me falar.
Tem alunos participando aqui da Escola Nazária, lá de Biúna, respondendo sim. Um abraço aí para todos, viu, Ed? Olha. Tem também o Lucas Miguel aqui que respondeu também sim, elas possuem. Tem o aluno Marcos, do 6º B da Escola Francisco de Paula Vicente de Azevedo, que também respondeu sim, visto que elas são seres vivos e então possuem células. Essas aos montes formam tecidos e depois órgãos. Essa Resposta é a ideia. Bacana, né? Essa é a ideia da aula. O que eu quero, a conclusão que eu quero que chegue é essa aí. Mas vamos lá, professor. Com certeza as plantas possuem células vegetais, pois são eucariontes. Nos lembrou aqui a professora Janete. Tem a participação também da Lara Milena, lá da Escola Pedro Vaga de Guarulhos, que respondeu evidentemente sim. Sim, com certeza, diz aqui a professora Irley. Oba! Com certeza. Muito e bem. tem aqui a Aline também que respondeu sim, aluna da professora Lídia. Tem Peter, nossa, tem uma pancada aqui, pessoal participando assim aos montes. Tem o José Miguel que respondeu sim também. Tem Itaquaquecetuba aqui participando com a gente. Itaquá, perto de casa. Tem o Gabriel e Felipe que está aqui junto com a gente. Um abração aí. Opa! Escola Professora Maria das Dores, lá de Santa Rita do Oeste. Olha! Todos os seres Oba, vivos que são bom. formados por células, que formam os tecidos, que formam órgãos. Resumo da aula. Acabou. É isso aí, gente. Ó, então tá aqui, ó. O que nós vimos nessa aula? Células, órgãos e tecidos em fungos e plantas. E é isso. A gente vai ter, às vezes, algum ser vivo muito primitivo, que apesar de ser pluricelular, ele não vai formar órgãos, etc. e tal. Mas na maioria é isso. Célula forma tecido, que forma órgão, que vai formar um sistema, que vai formar um organismo complexo. Nessa semana eu vou estar visitando 2 escolas lá na Leste 2, a Escola João Batista Vila Nova Artigas, onde eu fui aluno e professor, e também lá no Neidi, meu Gicampus, né? E aí eu espero encontrar uma galera animada lá, hein? E eu quero dizer que foi um prazer ter estado com vocês hoje, e o professor Magno vai dar aí as considerações finais da aula. É isso aí, as visitas acontecendo aí pelos professores de mídias nas escolas aí e tal, para a gente fundamentar essa parceria. Quero mandar o último abraço aqui para não ficar ruim para os alunos da escola PEI Riolando, lá de Diadema. Lembrar vocês que vocês podem avaliar a nossa aula, dizer o que você achou, acessando aí o QR Code ou pelo link. A gente vai ficando por aqui. Não perca a próxima aula, na segunda-feira que vem. Um abraço, gente.